Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um dia nas trincheiras de Vrax. E hoje o Inquisitor vai testar novamente a sua sorte com um novo plano super infalível, honesto pelo Deus Imperador, que vai dar certo dessa vez, de atacar um outro ponto da cidadela principal de Vrax, já que a tentativa anterior de atacar em todas as direções foi parada brutalmente. E o regimento que foi selecionado para aquele ataque foi praticamente dizimado e os sobreviventes foram remanejados para outros regimentos. Porém, por um gesto simbólico, eles ainda deixaram o regimento que foi dizimado naquele ataque anterior nos livros e nos relatos de Vrax, como se ele ainda existisse, mas como uma homenagem ao sacrifício dos nossos nobres guerreiros de Krieg. Então, o sacrifício deles foi em vão. Pro pessoal de Krieg, não, eles receberam uma homenagem, então tá tudo certo. Com certeza é algo que vale a pena tu jogar a tua vida fora. Bem, agora, só recapitulando o ataque anterior, foi brutal. A artilharia não conseguiu limpar os campos minados, não conseguiu limpar a parte dos bunkers posteriores. Um dos batalhões que foi dividido para atacar o portão sul não chegou nem perto do objetivo. Os tanques, devido ao terreno acidentado, apenas conseguiam andar em no máximo dois, um do lado do outro, e quando um deles era atingido por uma arma antitanque, os outros tanques tinham que ficar parados ou empurrar aquele para frente, reduzindo a sua velocidade, ficando exposto também à arma antitanque. Vários erros. E a cidadela foi construída para, enquanto o inimigo estivesse se aproximando, todas as armas de artilharia pesada que tinha na cidadela conseguia atirar nessa região. O único jeito de tu silenciar esse fogo indireto dos inimigos era tu usar a tua própria artilharia para atacar e dar um fogo de supressão, obrigando o inimigo a ficar embaixo de abrigos subterrâneos, ou retirar as armas para baixo, ou cobrir elas com uma proteção metálica e depois reabrir quando o fogo parasse, para apenas dar o tiro e fechar de novo. Então, em geral, era difícil neutralizar as armas inimigas daquela cidadela, por mais fogo, por mais bombas de alta explosão que foram lançadas dia e noite naquela região. Então, o sacrifício dos nossos soldados, infelizmente, não fez a brecha na muralha, além de que foi descoberto que os inimigos ainda possuíam a habilidade de invocar criaturas do outro lado, demônios de Khorne, que não era uma coisa muito agradável de tu enfrentar. Pelo menos os soldados humanos e os tanques e a artilharia não têm assim uma vantagem contra essas criaturas do imaterial. Eles vão precisar de alguma arma específica para lidar com essa nova ameaça. Felizmente, o 88º Exército de Sítio agora era o 88º Exército Inquisitorial de Sítio. E em cada regimento estava um inquisitor, e os inquisitores vão ser utilizados nesse novo plano para lidar com qualquer uma dessas ameaças dos amigos do outro lado, desses malditos traidores. E o Lord Hector Rex preparou agora um ataque e vários regimentos de reserva. Se o primeiro ataque, o primeiro regimento, quando a força ofensiva dele estivesse acabando, o próximo iria vir e tomar a posição, e depois mais um, e depois mais um. Esse ataque tinha que dar certo, esse ataque vai funcionar. É um ataque em ondas de infantaria? Deu certo até hoje aqui em Vrax? Não. Vai deixar de usar? Não, não vai.
Então, ele vai fazer a mesma coisa, só que se tu não conseguiu quebrar no primeiro ataque, tu tem que usar um martelo maior. Então ele vai mandar mais e mais força para atacar um ponto específico da cidadela, onde ele acreditava pelos mapas era um pouco mais fraco. Além da infantaria, tanques também vão ser utilizados, já que felizmente foi meio que uma lâmina que corta nos dois lados esse ataque que os tanques não puderam avançar naquele terreno difícil. Por um lado, faltou suporte para a infantaria. Pelo outro, apenas 1/4 ou 1/5 do regimento de tanque foi destruído no processo. Então, em torno de 750 tanques ainda estavam disponíveis para esse ataque. Não vai precisar pedir tantos novos e, querendo ou não, essa guerra estava ficando meio cara e os recursos a Administratum estavam cada vez mais sendo desviados, não vou dizer desviados, realocados, porque eles foram botados em outros locais que também precisavam e eram ameaças mais urgentes. Se não tiver recurso no sítio de Vrax, vai demorar um pouco mais para tomar a cidadela. Se não tiver recurso no lugar que está enfrentando os tiranídeos, vai todo mundo morrer. Então o ideal é tu botar o recurso aonde é prioridade. E nessa época o Império estava enfrentando ameaças maiores. Aliás, o Império está sempre lutando em várias regiões diferentes, porque não é fácil tu ter um vasto império, uma quantidade enorme de espaço e defender tudo isso aí. Então não dá para colocar tanta força e recursos para um sítio que já estava dominado, era apenas uma questão de tempo. Infelizmente, o Lord Hector Rex sabia disso também, aliás, sabia muito bem, e ele precisava fazer algum resultado, senão cada vez mais os seus recursos vão ficar mais e mais finitos. E qual é o plano dessa vez? Bem, eles vão avançar por uma região que é um obstáculo natural. Várias fendas no terreno, ravinas, na verdade é o termo correto, são grandes buracos na pedra. Essa ravina era um local que não tinha nenhuma defesa, segundo os mapas antigos. Era um local apenas de difícil acesso e que acreditava-se que o exército não iria conseguir fazer rápidas manobras por essa região, nem trazer veículos pesados. Por isso, no plano original de Vrax, não tinha tanta defesa nesse local. Mas a cidadela, em geral, é uma fortificação por si só, então eles têm uma torre de laser que felizmente já tinha sido neutralizada por um tiro certeiro de artilharia. Esse laser parou de funcionar, então tu tinha uma torre de laser não funcionante, mas abaixo do laser principal, a torre ainda era utilizada para observação para artilharia e alguns locais da torre eram usados por snipers e por armas pesadas que atirariam em qualquer movimento do exército lá embaixo. Essa torre era ligada às muralhas da fortaleza e essa região é a região do arsenal. O arsenal principal, onde os recursos dos traidores são armazenados, era o local da antiga administração do exército. Para chegar nesse ponto, tu tem que passar por 2 portões. E o ataque faria o quê? Eles atravessariam em mais ou menos 1 ou 2 horas aquele terreno difícil, aquela barreira natural, que Vrax é conhecido por ter essas fendas enormes no seu terreno poroso, e que estava sem defesa nenhuma. Depois que eles passassem essa defesa natural, essa barreira, eles iriam continuar avançando numa região onde eles vão ficar sobre o fogo e a mira das armas na muralha do portão ali do arsenal, um dos portões do arsenal, porque o outro é mais interno, e também de armas pesadas da cidadela, no caso artilharia, morteiros e coisas assim, vão conseguir atacar os nossos heróis da infantaria no chão nessa região. Porém, enquanto o ataque seria dividido tanto para a torre de laser quanto para o portão,
acreditava-se que os inimigos ou teriam que abandonar a torre ou o portão. Muito difícil eles abandonarem o portão e provavelmente um regimento apenas não iria conseguir fazer isso aqui. Mas assim que o primeiro regimento não conseguisse mais avançar, um segundo iria ajudar, depois um terceiro, depois um quarto, cada um ganhando vários metros de terreno, até que os defensores literalmente morressem no atrito da batalha e não tivessem mais como parar o avanço das tropas de Krieg. Era previsto que em 2 a 3 dias de combate, o portão superior estaria facilmente derrotado e os inimigos lá do outro lado receberiam a atenção da artilharia, porque a artilharia usaria um fogo de supressão tanto nas muralhas, quanto no portão, quanto lá dentro da cidadela, junto também com a força aérea. Na verdade, pelo plano original do Lord Hector Rex, se tudo fosse bem, se tudo desse certo, isso aqui aconteceria ainda no primeiro dia de batalha. Muito otimismo, mas caso não acontecesse no primeiro dia de batalha, não se preocupe, nós temos tempo, o outro batalhão vai se juntar e depois outro, até finalmente essa região ser tomada. Tanto era o otimismo que eles iriam colocar o quartel-general e as linhas de artilharia mais avançadas naquela região da barreira natural próxima dessa posição para ter um comando próximo da ação. Depois disso, o que aconteceria a segunda parte do plano, mas só para comentar um pouco sobre aquela barreira natural, eram grandes ravinas, meio que desfiladeiros. Esses desfiladeiros, pelos mapas antigos, eram representados como um ou dois só, nada difícil de passar. Eles iriam construir rampas para os tanques descerem e subirem, coisa fácil, nada para se preocupar. E como os mapas antigos demonstravam que os Vraxianos não tinham nenhuma defesa maior nessa região, apenas uma barragem leve de artilharia e o avanço da infantaria seria mais que o suficiente para dominar isso aqui. Eu imagino a cara dos comandantes da Death Korps quando o Lord Hector Rex estava explicando para eles o plano. Não é da natureza da Death Korps, né, questionar qualquer autoridade maior imperial. Então eles simplesmente balançavam afirmamente a máscara de gás, dizendo sim senhor, será feito senhor. Só que por dentro eles deviam estar pensando, não pode não estar pensando. Faz 18 anos já que esse maldito sítio começou. 18 anos que os traidores tiveram para modificar, minar, colocar armadilhas ou locais preparados de combate nessa posição. E tu acha que os defensores de Vrax, que estavam prontos para todas as eventualidades que eles fizeram até agora, não vão defender o local que aproxima o arsenal principal dos recursos deles? É muito otimismo, meu caro. Não vai dar certo isso aí. Mas o pessoal da Death Korps, nenhum deles abriu a boca em protesto, porque é alta heresia tu protestar contra as autoridades imperiais e jamais alguém do mundo de Krieg faria uma coisa dessa ou sequer pensaria em duvidar da virtude do plano maior do Lorde Inquisitor. Então eles agora passariam por essa região em pelo menos umas 2, 3 horas, no máximo, no mais tardar, e continuar o avanço. O avanço para o grande desfiladeiro. Eu também não consegui achar uma imagem legal do desfiladeiro, mas aqui dá para entender. Era uma região mais baixa, não tinha um rio nessa região de Vrax, na verdade tinha uma estrada, e eles iriam seguir por essa estrada até as muralhas mais baixas e o portão da cidadela, enquanto um grupo iria se desviar e atacar aquela região da torre do laser orbital desativado para desviar a atenção dos Vraxianos e obrigar eles a lutar em 2 frontes diferentes. Nenhum outro ataque de divergência ia acontecer.
toda a força ia vir só aqui. O nível de sutileza desse plano era 0. O inimigo ia saber que o ataque ia vir dessa região, mas novamente ninguém ousou abrir a boca para discutir contra o plano. E como funciona essa região? Bem, a torre ela era cercada por algumas armas automáticas e as armas automáticas da muralha, além dos defensores, que não era só em cima da muralha, também tem caminhos por dentro e bunkers subterrâneos que eles podem aparecer do lado da montanha e ficar atirando nos soldados lá embaixo. Não só infantaria atirando, mas existiam túneis nessa região grandes o suficiente para um tanque passar, dar uns tiros, reposicionar para outra localização, aparecer só a parte de cima do tanque, a parte mais blindada, atirar novamente, se reposicionar em locais e abrigos subterrâneos que os protegeriam de balas de artilharia e da força aérea. Era uma verdadeira fortificação difícil de atacar, mas aquela torre de laser orbital, mesmo desativada, precisaria ser tomada para garantir que o inimigo não ficasse atirando pelo flanco das tropas que estavam invadindo o portão. Já o portão eram 2 torres ao redor de um local fortificado com uma entrada muito blindada, feita para resistir a tiros de artilharia e bombardeios. Então, para te destruir isso aqui, tu ia precisar colocar explosivos que foram preparados especificamente para quebrar esse portão e essa muralha, porque tu teria que colocar eles bem ali e fazer às vezes um pequeno buraco na muralha, colocar o explosivo ali próximo e dentro para tentar fazer uma brecha para depois colocar outro explosivo, até que finalmente a muralha inteira caísse sobre o próprio peso. Ia ser difícil penetrar essa defesa, mas porque um negócio é quase impossível, jamais parou a Deathcore antes, eles vão fazer o que foi mandado. E a segunda parte do plano, aliás, é em conjunto com a primeira, só uma coisa importante também: os Marauder Bombers, os bombardeios pesados, devem fazer ataques contínuos nessa região. Eles devem atacar locais que o Lord Inquisitor programou como alvos de alta prioridade. A questão é que até então eles faziam bombardeios de alta, assim, eles vinham em uma altitude enorme, soltavam as bombas e a bomba caía lá embaixo, destruindo uma região ali da cidadela, a não ser que os traidores estivessem com o escudo ligado ou se escondendo nos abrigos subterrâneos, provavelmente matando alguma coisa no processo. Eles não estavam fazendo ataques precisos, porque ataques precisos iria exigir que o avião voasse numa altitude menor e, querendo ou não, a cidadela ainda tinha várias armas antiaéreas, então isso poderia causar perdas pesadas nos bombardeios. E atacar nessa posição exclusivamente onde o Lord Inquisitor pediu e obrigar os Air Wings, a força aérea, assim, os batalhões aéreos, serem divididos em torno de 50 aviões por vez. E ao todo, 250 bombardeios pesados vão fazer parte disso aqui. Diferente da Deathcore, a Marinha protestou. É um plano muito arriscado, as baixas não condizem à vantagem que vai valer. O Inquisitor falou: quieto, não se mete, deixa o planejamento para mim. Ele ignorou totalmente o que eles estavam falando. O pessoal da Marinha, os oficiais, são todos treinados na melhor academia imperial e todos eles têm noção de batalha. Então eles tentaram fazer a sugestão de algumas modificações, mas o Inquisitor não está nem aí. E o que acontece? A segunda parte do plano, quando essa força aérea destruir alguns pontos específicos da defesa, seria dado a luz verde para os super soldados, os Headhunters, aqueles soldados inquisitoriais
descerem em drop pods, em cápsulas que vão vir da atmosfera numa velocidade enorme, atravessando qualquer defesa antiaérea, porque não tem tempo de responder a isso aí, quando eles caíssem aqui no portão inferior do arsenal. Nesse momento, a parte externa do portão já deve ter sido destruída, e quando eles chegassem aqui, eles iriam causar uma devastação e uma surpresa total nos defensores, e junto com a Death Korps, abrir e destruir os portões, e agora o arsenal principal da fortaleza estaria nas mãos das forças imperiais, fazendo com que os inimigos não tivessem mais acesso aos seus recursos subterrâneos, além de que eles poderiam usar aquelas câmeras subterrâneas para cavar minas e destruir posições específicas nas muralhas logo abaixo da cidadela. Sem gastar tantos soldados, muito mais fácil, o inimigo, sem poder ressuprir a sua munição, estaria com a corda no pescoço, não tem mais como sobreviver. Então, o Lorde Inquisitor julgou que o fim justifica o meio, e esse ponto é de extrema importância. Novamente, o pessoal da Marinha questionou: cara, o teu plano exige que o inimigo seja cordial o suficiente para não fazer nada, para que ele tenha ficado parado por todo esse tempo. Isso aqui provavelmente vai falhar, mas o Inquisitor nem escutou até o final e já tinha saído da sala. O pessoal da Marinha ficou se olhando. Fazer o que? Ele mandou, a gente vai ajudar, mas isso aqui não vai dar em nada. Eles sabiam e protestavam, mas o pessoal dos Headhunters, seguindo a Inquisição fielmente, iria alocar 150 dos seus soldados. Geralmente, um capítulo de super soldados tem em torno de 1.000. 150 é 15% da força total deles, então é bastante a colocação de força. Se algo acontecesse ou eles ficassem isolados aqui, eles estariam em extremo perigo, além de que a Death Korps teria que avançar, olha, numa região sobre visão e sobre toda a concentração do inimigo, coisa que tu viu que até hoje não dá muito certo. Mas o Inquisitor tinha orgulho e ele sabia que podia contar com seus Headhunters, os super soldados fiéis à Inquisição, além de que ele colocaria junto com eles 4 Inquisitores em armadura de energia, em Power Armor, porque eles vão também cair da atmosfera. E eu não sei se tu sabe, cair da atmosfera numa caixa de metal com 2 motorzinhos de foguete só para dar uma seguradinha na queda no final, meio que não faz bem para um ser humano. Em geral eles viram uma panqueca, então tu tem que ter alguma coisa para absorver o impacto só da queda, senão meio que eles não vão ajudar muito na batalha subsequente. Então os Inquisitores, também utilizando armaduras de energia, assim como super soldados, iriam vir aqui para o planeta para ajudar contra qualquer eventualidade demoníaca. E esses super soldados, com as suas balas abençoadas, provavelmente também iriam conseguir resolver qualquer ameaça que os Vraxianos trouxessem do imaterial. Provavelmente. E eu não falei muito ainda sobre as Drop Pods, mas eles têm uma carta na manga. Existem algumas Drop Pods que vêm com mísseis e com armas automáticas. Essas aí vão ser utilizadas antes do ataque principal com os super soldados, para abrir um perímetro ao redor do local de pouso, eliminando qualquer traidor que tenha o azar de estar perto dessas máquinas. Qualquer coisa viva que não tenha uma autorização para estar vivo, no caso que ele não tenha um chip de inibição dessas máquinas, vai levar tiro de todo o lado. Então, quando isso aí cair, ela vai descarregar
todas as balas em qualquer traidor que está ao redor, permitindo um pouso suave, desculpa, não muito suave, né, porque eles estão caindo da estratosfera, mas um pouso relativamente seguro para os super soldados dos Headhunters e os seus inquisitores que os acompanham. Então, estava tudo certo, foi alocado os recursos, foi reposicionado os soldados e, assim como todo bom ataque, começou a barragem de artilharia e eles estavam atirando aonde o Lord Inquisitor Hector Rex pediu para eles atirar. Em algumas posições, ele pediu para concentrar o fogo, como na muralha, no portão, numa região de campo minado conhecida pelos mapas antigos, e naquela ravina, naquele obstáculo natural que era para estar vazio, apenas fogo leve de geralmente os quad launchers, que são aquelas armas que é basicamente um morteiro com 4 canos, iria dar uns tiros ali só para dizer, para qualquer scout, assim, uma unidade avançada dos Vraxianos estiver ali, morrer ou se retirar, antes que as tropas aliadas rapidamente conquistem aquele obstáculo natural. E como a artilharia no planeta era de Krieg, eles obedeceram as ordens à risca. O Inquisitor mandou atirar aqui e ali, então eu vou atirar aqui e ali. Ele mandou usar menos fogo ali, eu vou usar menos fogo ali, porque uma ordem é sagrada, eles vão obedecer. E quando foi dada a ordem, tocados os apitos, aquele primeiro regimento foi mandado à frente depois da barragem de artilharia. Eles rapidamente correram pela terra de ninguém até chegar na posição daquelas cordilheiras que era o obstáculo natural, começar a botar cordas, escadas, preparar rampas para descer com os veículos mais pesados, acompanhados também de alguns tanques Leman Russ que começaram a avançar junto com esses soldados da infantaria, quando de repente começou uma barragem de tiros de várias direções daquela cordilheira no momento que os soldados estavam expostos, enquanto eles estavam descendo a primeira para a segunda. Os inimigos tinham feito vários abrigos subterrâneos nas paredes daquelas cordilheiras. Eram abrigos relativamente precários e uma força de artilharia pesada provavelmente conseguiria destruir. Só que como não foi alocado nenhuma artilharia pesada, nem feito um reconhecimento adequado dessa região, infelizmente os soldados de Krieg vão sofrer as consequências direto no peito. Tiros de heavy stubbers, metralhadoras pesadas, tiros de heavy bolters, tiros de todas as direções começaram a cair nos nossos heróis de Krieg, além de soldados vraxianos com espingardas cartucheiras, com metralhadoras, escondidos no meio das pedras, apareciam do nada de um abrigo subterrâneo, começavam a atirar no batalhão dos soldados de Krieg, apenas para desaparecer de novo no meio das pedras. Quando tu ia lá para tentar perseguir eles, começava a cair uma ou duas granadas lá de cima e explodir os soldados que estavam tentando tomar, e as pedras daquela região caía, tampando uma das entradas para o abrigo. Então os Vraxianos tinham feito várias armadilhas e preparado posições especiais para matar qualquer soldado de infantaria nessa região. E os tanques, infelizmente, devido ao grande aclive, não conseguiam dar o apoio adequado. A depressão do canhão principal dos tanques não chegava lá embaixo daquelas baixadas e eles não conseguiam apoiar a infantaria como deveriam. Em alguns pontos, quando eles conseguiam, o tiro do canhão destruía aquele abrigo subterrâneo e matando os Vraxianos que estavam lá dentro, mas o avanço das tropas de Krieg foi barrado logo no primeiro obstáculo. Eles precisavam lidar com isso, então lentamente eles tiveram que ir limpando posição por posição vraxiana, armadilha por armadilha,
pagando com o sangue dos soldados de Krieg, e em alguns veículos também foram destruídos nesse momento aqui, porque enquanto os veículos estavam se posicionando, recolocando para tentar achar um ângulo bom para atirar, eles ficavam vulneráveis para alguns tanques inimigos que estavam em abrigos subterrâneos, que eles apareciam apenas a parte superior do tanque, atiravam nos nossos aliados, enquanto um ou dois Demon Rusk aliados levavam o tiro, eles tinham que soltar a fumaça para tentar escapar. E quando eles começavam a identificar e atirar de volta no tanque que estava fazendo isso com eles, o tanque inimigo simplesmente dava ré, voltava para baixo e saía em outro ponto do seu abrigo subterrâneo. Eles estavam em posições preparadas e estavam utilizando equipamentos de alta qualidade, não vou dizer totalmente a par das forças imperiais, mas tu não vai ficar menos morto porque tu levou um tiro em vez de um raio laser. Então, de um jeito ou de outro, os Vraxianos provaram mais uma vez a capacidade de resistir aos avanços dos soldados de Krieg. E lentamente a nobre infantaria teve que ficar sozinha porque os tanques foram se retirando conforme as perdas foram aumentando e tomar posição por posição dos Vraxianos, pagando o preço em sangue. O segundo regimento, que tinha sido separado para atacar apenas quando o portão principal tivesse chego próximo pelo menos, teve que ser alocado para apoiar esse ataque também, devido às altas baixas e a demora no cronograma. Era para essa região natural ter caído em pelo menos umas 2-3 horas. Já fazia um dia inteiro de batalha e os soldados não tinham chegado ainda nem no canyon principal, onde estaria a aproximação para o portão que eles tinham que atacar e para a torre de laser. Não estava legal, estava muito atrasado. Os super soldados lá em cima em órbita estavam ficando inquietos e tu não quer deixar o super soldado nem os inquisitores meio nervosos. Então eles precisavam acelerar o passo, foi mandado mais infantaria para a linha de frente e aos poucos, mesmo perdendo um ou dois soldados para matar um Vraxiano, eles foram avançando. Pelo mapa imperial, era para ter apenas uma dessas ravinas, uma dessas depressões. Quando os soldados imperiais chegaram lá, eles descobriram, na verdade, que haviam várias, bem mais do que eles imaginavam, e cada uma estava socada de Vraxianos em posições preparadas e armadilhas para a infantaria quando eles estavam tentando passar e construir pontes, escadas ou qualquer coisa para te descer uma para subir a outra. Era extremamente perigoso, porque podia ter um Vraxiano olhando por uma pequena janelinha dentro da montanha e no momento que tu aparece na mira dele, ele vai atirar em ti e tu só ia ter alguns segundos para sequer identificar a posição que tu levou a bala, ainda mais para responder, já que os Vraxianos estavam em posições extremamente bem preparadas, não no sentido de resistentes, mas no sentido de difícil identificação e um jeito de tu responder a elas. Era uma armadilha para qualquer infantaria que tivesse avançando aqui. Mais uma vez foi tentado enviar tanques, só que dessa vez tanques mais pesados. Os Macários, com seus dois canhões principais, tentaram dar um apoio, só que esse tanque, extremamente grande e pesado, tinha mais dificuldade de se locomover naquele terreno difícil. Dá um jeito de baixar uma rampa para esse negócio descer até lá embaixo e subir na próxima era muito difícil. E conforme eles tentavam se adaptar e colocar numa posição adequada, eles ficaram sob fogo de várias armas vraxianas. Felizmente, essas armas de maior distância na superfície não conseguiram penetrar
a blindagem dos tanques super pesados. Então eles foram tentando colocar pontes por cima desses obstáculos para que os tanques conseguissem avançar. Os tanques super pesados foram avançando por cima desses obstáculos e quando eles chegaram à frente da infantaria, os Vraxianos mais uma vez lançaram uma emboscada, se aproximando do tanque pelas laterais, botando explosivos nas correias e detonando os explosivos, fazendo com que os tanques ficassem imóveis e eventualmente os tanques pesados que foram mais à frente da infantaria foram um por um sendo destruídos por artilharia inimiga em segurança a longa distância, enquanto os Vraxianos, apesar daqueles bravos soldados que conseguiram chegar próximo dos tanques e botar esses explosivos, muitos morreram nesse processo, eles fizeram o que eles tinham que fazer, parar mais uma vez o avanço dos soldados de Krieg. Sem o apoio dos tanques, a infantaria lentamente, mais uma vez, e com baixas enormes, foi avançando por aquela cadeia de fendas e buracos e uma obstrução tanto natural quanto modificada pelo inimigo, mas eles estavam fazendo um progresso um pouco maior. Outra coisa também importante é que nesse segundo dia eles perceberam que essa região tinha sido fortificada pelos inimigos e foi autorizado para a artilharia mandar bala em cima dos traidores. Dessa vez, os traidores acordaram com o maravilhoso e calmo som de balas altamente explosivas diretamente sobre os seus abrigos subterrâneos. Muitos abrigos colapsaram sobre o próprio peso quando aquelas balas explodiram, detonando eles inteiros. Era um tiro meio indireto e meio cegamente, mas se tem uma coisa que o Império sabe fazer bem, é bombardear uma posição. Então, um a um, aquelas ravinas e defesas dos inimigos foram bombardeadas e, se tudo desse certo, o número de abrigos, minas e obstáculos que os inimigos tinham colocado para os soldados da Death Korps teria sido muito, muito reduzido. Enquanto isso, a infantaria continuava avançando e no caso de um abrigo, uma mina que os Vraxianos tinham colocado ou alguma armadilha ainda está ali, os soldados de infantaria iam ter que descobrir com a vida onde elas estavam. Foi mais um dia longo de batalha e eles não conseguiram ainda ganhar o terreno e chegar no cânion principal. 2 dias para conquistar algo que deveria ter sido dominado em 2 horas pelo plano original. O Inquisitor estava extremamente impaciente, roendo as unhas, batendo na mesa, muito, muito nervoso, e os super soldados esperando a ordem para descer para atacar o portão principal também estavam muito, muito inquietos. Eles queriam participar da ação e acabar logo com isso, mas os soldados da Death Korps estavam enfrentando uma resistência extrema e pagando com muitas vidas para cada metro que eles ganhavam naqueles obstáculos naturais nessa região da montanha, nessa região da cidadela de Vrax. No terceiro dia, o Inquisitor falou: dane-se tudo isso, manda eles pro inferno, e começaram a bombardear indiscriminadamente qualquer coisa que tinha ali naquela região. Quero ver um Vraxiano sobreviver ali embaixo. Os bombardeios também foram reposicionados para atacar essa área, e isso facilitou e muito que a Death Korps continuasse o seu avanço. Ora, quem ia imaginar que apoio de artilharia ia ajudar a infantaria a avançar? Muito obrigado, Lord Hector Rex, por demonstrar essa incrível capacidade tática depois do terceiro dia de batalha. Antes tarde do que nunca. Mas agora
aquele primeiro objetivo, que deveria ter sido extremamente fácil e rápido, tinha sido conquistado pela Death Korps. Os engenheiros estavam construindo passagens para os tanques e logo o avanço no canyon principal para chegar em direção à torre e o portão seria realizado. Tava indo bem, um pouco atrasado, assim, questão de 3 dias, mas ia dar certo no final, não se preocupe. E mais um regimento da Death Korps foi alocado para esse ataque. Enquanto um grupo iria para a torre, os outros 2, o remanescente do ataque do primeiro e do segundo dia, iriam continuar o avanço na direção do canyon para o portão. Então, ok, essa parte do plano iria seguir conforme o protocolo e os soldados da Death Korps fizeram o melhor tempo possível e começaram a avançar em direção às defesas inimigas. E se tu quer saber por que estava difícil para eles avançarem nesse ponto, bem mais que o convencional, olha, nesse segundo dia de batalha, até por isso que o Inquisitor permitiu utilizar a força de artilharia maior nesse momento, foi porque essa aqui era a área que a Steel Brethren, os irmãos do metal, dos guerreiros de ferro, tinham feito o seu quartel general, logo entre o arsenal e o porto espacial, já que eles vieram aqui para pilhar o que eles conseguiam dos arsenais e roubar todo o material possível. Essa região próxima do arsenal era ideal para eles ficarem e era coincidentemente no caminho do porto espacial. Então aqui é onde eles selecionaram os guerreiros de Vrax. Não vou dizer que eles gostavam, porque eles não gostam muito dos mortais, mas em geral os que mais se destacavam eles colocaram aqui, obrigaram eles a fazer regimentos de treinamento desumanos. Então os soldados vraxianos que lutavam aqui eram muito bem disciplinados e tinham mais medo dos seus mestres, dos guerreiros de ferro, do que de morrer pelos soldados imperiais. É melhor tu morrer por um laser do que tu sofrer a tortura que esses caras vão te fazer. Então agora o avanço iria ser bem mais lento, porque as defesas que os Iron Warriors tinham criado aqui foram feitas para impedir qualquer inimigo de afetar as suas operações. E os Iron Warriors são os segundos melhores especialistas em cerco e batalhas de defesa do Império. O primeiro, tu sabe, que são os punhos imperiais do nosso querido garoto de ouro, o Rogal Dorn. Então, esses aqui, os descendentes do Perturado, são tudo igual o seu pai genético, são meio fora da casinha, mas eles fazem o que podem, ainda assim, são adversários formidáveis para te destruir as fortificações e as defesas que eles conseguem planejar na sua mente caótica. E eles vieram para o planeta não para morrer, eles vieram para matar, e é isso que eles vão fazer. Nesse terceiro dia, tendo visto que a Death Korps aumentou muito a quantidade de artilharia nessa região, eles abandonaram os seus seguidores mortais e deixaram eles morrerem naquele primeiro obstáculo natural. Eles não estão nem aí para os Vraxianos, eles estão aí para a própria pele, a pele de metal deles. Então eles vão se retirar, não no sentido literal, é porque eles falam tudo com o tema de metal, mas eles agora recuaram e abandonaram aquelas posições mais avançadas, porque não tinha mais sentido. Eles atrasaram o inimigo e causaram uma redução do seu poder ofensivo. Agora eles voltaram para a segunda linha de defesa que eles tinham criado, adivinha onde? No canyon que os nossos soldados da Death Korps agora estavam passando. Lá, do nada,
apareciam super soldados com armas enormes, soldados vraxianos em posições previamente feitas, em trincheiras de permacreto muito resistentes, onde apenas um pedaço do corpo do defensor ia aparecer, enquanto os soldados da Death Korps teriam que atravessar um campo aberto, quase sem nenhuma proteção, sendo observados também por armas nas muralhas, onde há fogo de artilharia dos defensores lá de dentro e de armas automáticas lá em cima das muralhas iriam atirar no seu avanço. Foi mais uma vez um dia sangrento para os nossos heróis da Death Korps of Krieg, e graças ao avanço dos tanques aqui nessa região, eles pelo menos conseguiram ficar numa posição ali nas primeiras trincheiras que eles foram tomando. Então, mais uma vez, o avanço foi bem lento, bem custoso. Tanques e soldados foram dizimados pelos super soldados caóticos, além de armas pesadas em várias direções. A artilharia continuava atacando lá de baixo, tentando neutralizar aquelas armas das muralhas. A força aérea continuava vindo, tentando bombardear as trincheiras inimigas. E lentamente, mas num processo coisa difícil, era muito... Eu imagino a raiva, a frustração, assim, o desespero do Lorde Inquisitor, que queria que esse plano acabasse logo, vendo o número de baixas e perdas para ganhar míseros metros e trincheiras avançadas inimigas que deveriam cair rapidamente e com facilidade. Mas cada passo contra os soldados, os Iron Warriors, os Guerreiros de Ferro, era excruciante, era difícil e era sangrento para os nossos soldados imperiais. Eles sabiam o que estavam fazendo e eles tinham preparado, assim, tu tomava uma trincheira, de repente, quando tu passava de uma trincheira para outra, porque elas são meio que em 90 graus uma da outra, no final da outra trincheira tinha uma metralhadora pesada e apenas aparecendo um quadradinho dela, onde o soldado vraxiano conseguia matar uns 3, 4 soldados de Krieg, e os soldados vraxianos aqui eram bem treinados, então eles esperavam os soldados de Krieg estar numa posição desvantajosa antes de começar a atirar, demonstrando a sua posição muitas vezes tarde demais, quando quase que um batalhão inteiro estava posicionado em uma localização onde eles poderiam atirar. Eles não atiravam desesperadamente à primeira vista, eles esperavam um momento para poder matar o máximo de soldados inimigos possível, e eles abandonavam uma posição que eles julgavam que não dava para segurar e se colocavam em outra. Então, às vezes, um vraxiano conseguia defender 2 ou 3 posições diferentes antes de finalmente morrer. Deselegante, desonroso, mas tu não espera a honra dos traidores. Então, lentamente a Death Korps, utilizando granadas de fumaça para cobrir um pouco o avanço, utilizando tanques pesados para dar cobertura para a infantaria que ia de uma trincheira para outra, lentamente eles foram tomando posições, mas mais um dia se passou e eles não chegaram nem na torre, nem no maldito portão. Depois do 5º dia de batalha, finalmente, depois de muita concentração de artilharia e suporte aéreo, eles finalmente começaram a fazer um avanço melhor em direção à torre lateral e chegar próximo das 2 torres do portão que tinham sido alvo da artilharia e dos bombardeios nos primeiros dias da campanha. Então agora essa posição estava mais fracamente defendida. Eles conseguiram fazer um bom avanço nessa área, mas infelizmente o objetivo principal, que era tomar a torre e a muralha e tomar o portão e destruir, ainda não tinha sido atingido. E agora as balas e a munição da artilharia que tinham sido separadas para esse ataque estavam ficando perigosamente baixas. As reservas de munição da artilharia que tinham sido alocadas para isso aqui
estavam acabando. E por quê? Como eu falei antes, esse sítio, o sítio de Vrax, foi reduzido em prioridade. Os recursos não são mais infinitos, eles têm que saber quando utilizar. Então agora, aquele fogo de supressão das armas pesadas dentro da fortaleza principal inimiga estava diminuindo, permitindo que as grandes peças de artilharia dos Vraxianos mirasse nessa direção do único ataque que estava ameaçando a fortaleza nesse momento e começasse a fazer chover as balas dos traidores na direção dos soldados da Death Corps, que para sobreviver ao bombardeio de artilharia, tu tem que se dispersar, e se dispersando, reduz a capacidade ofensiva dos seus soldados. Eles não conseguiram mais tomar trincheiras nem avançar no seu jeito favorito, que era em onda de infantaria, mais uma vez lentificando o ataque. Então, infelizmente, aquele objetivo inicial de derrotar o portão superior e tomar completamente a torre estava bem prejudicado, mesmo com mais reforços e outro regimento vindo aqui para reforçar. Ainda assim, os Vraxianos estavam fazendo uma resistência feroz e não permitindo os soldados de Krieg o fácil acesso às suas muralhas, além de que o bombardeio inimigo estava ficando mais pesado, enquanto o bombardeio aliado estava perdendo a sua força. Os soldados de Krieg ficaram num stalemate, não conseguiam avançar e nem recuar. Eles até poderiam, mas eles não receberam a ordem de recuar, então eles iriam ficar ali mesmo, tentando atacar a muralha. E eles não receberam também a ordem de fazer um ataque enlouquecido, enfurecido, com tudo. Então eles estavam tentando fazer o melhor possível para chegar próximo à torre, às muralhas e ao portão, aos poucos, dominando posição e posição, e agora nessas posições inferiores, além de humanos dos Vraxianos, eles também encontraram algumas aberrações do caos, mutantes, ogrins modificados com tentáculos, garras, dentes, coisas esquisitas, humanos modificados por aqueles rituais caóticos. Então, assim, do nada, eles tomavam uma trincheira. Tinha uma porta nessa trincheira. Quando os soldados de Krieg ou abriam a porta ou do nada ela abria sozinha, começava a vir ali uns 20, 30 mutantes assim, com garras, dentes, umas aberrações caóticas que cortavam os soldados de Krieg no meio assim, com as suas garras antes de serem derrubados por tiros de laser. Mas não era 1 ou 2 tiros de laser para derrubar isso aqui não. Tu ia precisar de uns 8 na cabeça para matar essas mutações. O difícil é achar onde é que fica a cabeça desse bicho, porque ele não é mais uma coisa física, parecendo um humano, ele virou uma aberração caótica. Esses filhos do caos, essa Chaos Spawn, começou a aparecer em armadilhas previamente feitas. Eles tinham sido trancados ali embaixo pelos guerreiros de ferro e utilizados como ferramenta agora, mais uma vez para atrasar e dificultar o avanço dos soldados da Death Corps. Provavelmente esses aqui eram os antigos humanos e os civis que viviam aqui na fortaleza, que foram modificados para o caos pelas influências desses hereges, desses seguidores dos poderes da ruína. E mais um dia se passou e a Death Corps não conseguiu completar o objetivo que lhe foi incumbido. Eles conseguiram fazer posições um pouco melhores naquele canyon, mas a artilharia inimiga fazia chover sobre eles e as posições, no caso que eles roubaram do inimigo, as trincheiras inimigas, os inimigos sabiam exatamente as coordenadas. E quando a Death Corps tomava uma fortaleza,
Logo, vários morteiros, várias balas de artilharia pesada caíam na região daquela trincheira, então era uma armadilha tu ficar nelas. Eles precisavam cavar as próprias trincheiras e fazer posições defensivas melhores, que não é fácil no meio do fogo dos traidores. Durante a noite, felizmente, os inimigos reduziam um pouco seu ataque e permitiam que os soldados da Death Korps conseguissem fazer algumas defesas, não pela vontade dos inimigos, mas simplesmente pela baixa visibilidade nessa região. A única boa notícia é que aqueles super soldados dos Guerreiros de Ferro que estavam presentes nos primeiros dias do confronto, não era difícil tu visualizar eles agora, eles não estavam em mais ponto nenhum. E também outra boa notícia, eu nunca consigo achar imagens legais de muralha, então eu trago umas meramente ilustrativas aqui, tá? Essa aqui seria uma representação das muralhas com a torre de laser. Eles conseguiram chegar na base dessa região, mas foi com muito sacrifício, e esse aqui era apenas um objetivo B, não era o principal, lembrando também que esse laser orbital já estava desativado, mas as armas e as posições de observação dos inimigos lá em cima flanqueavam o avanço da Death Korps, atacavam pelo lado, então eles precisavam limpar isso aqui, e a Death Korps agora estava dividida entre os dois ataques, aquelas forças que não conseguiam avançar sobre o portão e as forças que estavam se sacrificando para tentar tomar essa posição avançada da muralha inimiga e finalmente tomar essa torre de laser pro lado dos defensores, do lado das forças imperiais. Porém, novamente, os Iron Warriors, essa aqui era a casa deles, eles não iam deixar fácil para ninguém. Eles ainda estavam lutando nas posições das muralhas, só que em pequeno número. Parecia meio que eles tinham se retirado, mas um ou dois desses super soldados em uma posição defensiva nas muralhas é o suficiente para fazer a vida de qualquer soldado da infantaria um inferno pelos mais ou menos 3 segundos que tu vai sobreviver até ele te matar. Então, lá embaixo, os soldados recebiam fogo das mais diversas armas pesadas que os Iron Warriors traziam consigo, impedindo que os soldados de Krieg avançassem. Já fazia uma semana do começo da batalha, o Inquisitor acho que já tinha feito um buraco no chão de tanto andar para um lado e para o outro. Ele estava enfurecido, os Headhunters, os super soldados aliados, também já estavam enfurecidos. Algo precisava acontecer, eles precisavam tomar alguma coisa. Do jeito que estava, os soldados da Death Korps vão morrer sem conseguir nada, porque os Guerreiros de Ferro não permitem o avanço deles, eles não conseguem colocar as bombas na muralha, e mesmo que não sejam os Guerreiros de Ferro, tem também os soldados vraxianos dessa região que parecem lutar com as mesmas habilidades e competência daqueles vraxianos lá atrás, quando eles ainda tinham alguma noção do que era tática e do que era o certo e o errado, não depois que eles enlouqueceram e foram pro caos, além de que eles usavam táticas baixas, como várias armadilhas, como explosivos em locais pré-preparados para matar os soldados da Death Korps que avançavam, como essas aberrações do caos e como sacrificar os seus soldados mortais. Os Guerreiros de Ferro sacrificavam eles sem nenhum interesse se eles estavam vivos ou mortos, mas esses guerreiros mortais lutavam até a morte pelos seus senhores caóticos. Olha que eles botaram a fé deles nos soldados errados. Os Guerreiros de Ferro não estão nem aí para os mortais, só que eles provavelmente viam eles meio que como um salvador, meio que como um anjo, e os Guerreiros de Ferro devem ter utilizado isso para enganar os mortais a lutar o seu melhor e dar a sua vida desnecessariamente para os deuses do caos. Triste fim para o mortal que cair na mão do caos. Mas se tu acha que apenas porque todos os regimentos que atacaram até então não conseguiram avançar,
a Death Corps vai parar de tentar? Não vai. Novamente, mais regimentos, mais tanques, mais artilharia foi realocada para cá e eles continuaram a insistir naquele ataque. Tentando chegar nesse portão inferior do arsenal, eles continuaram atacando. Mas dessa vez, no 7º dia, algo vai ajudar os nossos heróis no chão, as nossas forças da Death Corps. Algo que era para acontecer no primeiro, no segundo, mais tardar no 3º dia, os Headhunters cansaram de esperar. Depois de uma semana preparados para o ataque, eles vão atacar. Já que a Death Corps está fazendo o ataque no portão, esse era o momento que eles iriam atacar conforme o planejado. Ninguém falou para eles que a previsão da Death Corps conseguir chegar e conquistar o portão não estava muito boa, e se eles estão atrasando em todas as outras partes do plano, talvez eles não consigam conquistar essa parte aqui. Tu já parou para pensar nisso? Não. O verdadeiro soldado da Inquisição não pensa, ele obedece. Enquanto os outros perdem tempo pensando, nós agimos. Lindo, maravilhoso. Uma citação do grande Capitão Falcão. Não sei se tu já viu o Capitão Falcão. É um filme de super-herói bem chumbrega, mas é legal, cara, é divertido, dá pra dar umas risadas. É em português de Portugal, muito bom. E no caso agora, a Death Corps iria fazer mais uma tentativa no portão, enquanto seus aliados, os Headhunters, iriam continuar a etapa 2 de atacar a muralha lá atrás. Foi dada a ordem para os soldados da Death Corps fazer um ataque de qualquer jeito. Eles precisavam tomar essa posição para apoiar os super soldados. Caiu uma barragem de artilharia, até uma Reaver, uma Titã, veio para ajudar, lançando seus mísseis e atirando na muralha a longa distância, porque, novamente, eles não conseguem botar muita força aqui próxima da muralha, em parte porque eles usam a desculpa que os inimigos têm os lasers orbitais e eles têm medo de perder as Titãs, mas, na verdade, é mais por uma coisa pessoal. O comandante das Titãs era bem amigo do Arnim Kagori. No caso, eles conseguiram fazer um respeito mútuo com ele, e quando o Inquisitor simplesmente tomou o poder assim do dia para a noite, o pessoal dos mecânicos não confia suas máquinas Deus a qualquer um. Tava meio estranho, então eles não obedeciam cegamente, eles forneciam o apoio das Titãs a longa distância, mas nada muito maior, porque eles não confiavam 100% ainda nas intenções do Hector Rex. Mas agora era fazer ou morrer. Os soldados da Death Corps vão avançar sobre esse portão, porque os super soldados que caíram do outro lado precisavam que esse portão caísse e para poder se ligar com o resto do exército e conseguir dominar o arsenal conforme o plano original. E começou então, mais uma vez, uma barragem de artilharia, o avanço da infantaria, e lá do céu começou a cair aquelas drop pods, aquelas cápsulas de descida dos super soldados. E o problema é que, como o inimigo sabia que o ataque ia vir daqui, toda a arma pesada que ainda tinha na fortaleza de Vrax estava mirada nessa região, e os soldados da Death Corps foram dizimados. Eles também faziam contra-barragens de artilharia. Então, digamos, uma peça de artilharia avançou até essa posição para poder atirar com mais precisão. Os Vraxianos facilmente observavam aquela enorme peça de artilharia lá embaixo, e eles conseguiam triangular a posição e utilizar as armas deles para destruir aquela artilharia inimiga.
além de que quando um grande número de soldados avançava, facilmente eles eram alvos das armas dos Vraxianos, que atiravam com fogo indireto lá de cima da fortaleza, explodindo com tiros altamente explosivos, matando às vezes batalhões inteiros que estavam correndo na terra de ninguém, sem proteção nenhuma, também contra Vraxianos entrincheirados logo à frente da muralha ou em posições em cima dela. E era uma luta sangrenta, mas os soldados de Krieg atacando naquele campo aberto tinham toda a desvantagem. Foi também realocado batalhões da reserva dos granadeiros e dos Death Riders, os Cavaleiros da Morte, para essa região. Caso acontecesse uma penetração, eles deveriam ajudar esse ataque, porque eles precisavam dominar esse portão. Como eu falei, até uma maldita uma River Class Titan, ela estava aqui apoiando o ataque. E esse ataque forçado a toda intensidade pegou um pouco os inimigos de surpresa e aparentemente ganhou bastante terreno, mas devido ao fogo da artilharia inimiga, as baixas estavam ficando catastróficas, além de que os defensores aqui lutavam até a morte. Tu tinha que matar até o último Vraxiano, porque eles eram fiéis aos guerreiros de ferro. Não sei que tipo de lavagem cerebral, tortura ou método de assustar eles usaram, mas os soldados Vraxianos que lutavam pelos guerreiros de ferro aqui eram muito disciplinados, extremamente difícil de tomar uma posição. Eles se mantinham firmes até o momento que o seu coração parava de bater por uma baioneta bem colocada de um soldado da Death Corps, além de que os tanques sofriam muito devido às armas antitanque posicionadas nas muralhas, dificultando que os blindados dessem o suporte adequado ao avanço dessas ondas de infantaria. E o Lord Hector Rex, depois de dada a ordem desse avanço total sobre o portão, falou para os seus Headhunters, deu a luz verde, pode invadir agora. Vocês vão receber o suporte no momento que a Death Corps tomar o portão. E aí começou a cair então as Death Wings Drop Pods, aquelas Drop Pods cheias de armas pesadas automáticas em 360 graus ao redor da queda. No momento que elas caíram, começou a lançar mísseis, bolters pesados e tiros para todas as direções. E os soldados Vraxianos que estavam no pátio ali do arsenal e na região do portão, no caso é portão inferior, é esquisito, mas o de fora é mais alto. Então o portão de fora que a Death Corps estava atacando agora era o portão superior. Esse portão de dentro é mais baixo que o de fora, por isso ele se chama portão inferior. Então os Headhunters, os super soldados e os 4 inquisitores iriam atacar o portão de dentro, o portão inferior, e caiu então essas Drop Pods. Os soldados Vraxianos, imagino que quando elas estavam fechados, tinham se posicionado ao redor, mirando para matar qualquer coisa que saísse de dentro, e quando abriu e eles viram aquelas armas pesadas na direção deles, bum, 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 bum. Toma traidor, toma herético, vira pasta de herético agora, desgraçado. Conseguiu abrir um perímetro nessa região do pouso para depois, subsequentemente, cair as Drop Pods com os super soldados. Essa maravilha da tecnologia é o jeito mais rápido de viajar depois de cair direto no chão. Eles são arremessados de órbita e caem no planeta, utilizando apenas alguns foguetes para dar uma amenizadinha na queda final e também para ajustar o ângulo da queda e cair em pé.
Quando eles caem, os super soldados, graças à sua fisiologia sobre-humana e sua armadura de energia, conseguem sobreviver ao impacto sem nenhum arranhão. Aliás, não só sem nenhum arranhão, como completamente inafetados pela queda e saem por aí matando todo mundo que está ao redor, como é o de se esperar de um super soldado. Por que eles não usaram os teleportes? Bem, o teletransporte, o teleportaram no 40.000, é uma coisa rara. Não é fácil tu ter acesso, apenas o pessoal que tem mais condições assim de importância consegue ter isso, e geralmente um capítulo tem 1 ou 2 mecanismos desses, e nas suas naves principais não é uma coisa muito frequente e muito comum tu achar um mecanismo de teletransporte por aí na rua jogado. Então, como é uma tecnologia rara e de difícil acesso, eles não tinham aqui o teleportaram, por isso que eles vieram com essas drop pods, essas cápsulas de descida para chegar no planeta. Bem, agora os Headhunters limparam qualquer sobrevivente vraxiano que estava ali próximo do planeta, só que eles perceberam uma coisa: cadê a Deathcore? A parte do plano é que eles já estivessem atacando esse portão aqui. Por que eles não chegaram? E eles mandaram uma mensagem lá para baixo e a Deathcore, sobre fogo contínuo de todas as direções, fazendo o seu melhor para apoiar os inquisitores e os super soldados, não conseguiram chegar de jeito nenhum e penetrar aquela defesa externa. Eles estavam se matando nas centenas, mas eles não conseguiam avançar. Claro, muitos vraxianos mortais morreram nesse meio do processo, mas as muralhas teimosamente ficaram inteiras lá embaixo e os soldados da Deathcore não conseguiram dominar o portão superior do arsenal. E agora os Headhunters estavam na posição precária no meio das forças inimigas, sem nenhuma região de escape. E adivinha só, os inimigos que são especialistas em cerco, os Iron Warriors, sabiam que isso aí era uma possibilidade. Era meio que lógico que o arsenal seria o alvo principal dos super soldados inimigos, no caso, super soldados aliados ao Império. Então, eles fizeram dessa região do arsenal uma armadilha para super soldados. Ora, temos um mestre em sítio aqui. É meio que óbvio que se o inimigo tem a condição de botar os super soldados em qualquer local do campo de batalha, ele vai botar no objetivo principal e na região de maior valor, porque essa região, se perdida, os inimigos vão ganhar, não tem mais por que lutar. Então agora os Iron Warriors começaram a aparecer das suas regiões de proteção ao redor dos nossos soldados, dos Headhunters. Eles estavam posicionados em abrigos subterrâneos, em bunkers e posições que não foram afetadas pelo ataque inicial, mas eles botaram vários vraxianos aqui para morrer, para fingir que o plano tinha dado certo e para os Headhunters descer aqui achando que não ia ter nada esperando eles. Eles usaram os mortais como uma ferramenta de enganação e agora em posições bem vantajosas e com os Headhunters expostos, começou um tiroteio de super soldados dos dois lados. Além dos Iron Warriors, também estavam presentes aqui
vários mutantes do caos que começaram a aparecer desses abrigos subterrâneos, e enquanto os Headhunters tinham que lidar com esses mutantes, balas de bolter começavam a cair na sua armadura, algumas penetrando, causando ferimentos graves no soldado embaixo, apenas para depois esses mutantes arrancar a sua armadura com as garras, com os dentes, com as unhas, com sei lá o que, aqueles tentáculos esquisitos que eles ficam, arrancando a armadura e matando o super soldado de dentro. E os Iron Warriors, utilizando armas pesadas em posições vantajosas, conseguiam derrubar vários desses super soldados. Quando eles atiravam de volta nos Iron Warriors, eles simplesmente ou se escondiam ou se reposicionavam, e a armadura pesada deles também absorvia a maioria das balas de bolter. O que os Headhunters poderiam fazer é tentar lutar no mano a mano contra eles, mas aquela onda de monstruosidades, aqueles mutantes que estavam vindo de todas as direções, era coisa demais. Eles tinham que lidar com isso, não tinha como tu ignorar. Então os Iron Warriors utilizavam vantagem de posição e vantagem de não se importar nem um pouco com esses sacrifícios ali que estavam morrendo, enquanto eles matavam um por um os Headhunters. Em menos de uma hora depois da colocação, 2 dos inquisitores já tinham morrido, e o inquisitor tinha dado a ordem de, pelo amor de Deus, a Deathcore... Desculpa, pelo amor do Deus, imperador, respeito, tu faz qualquer coisa para dominar esse portão inferior. Nossa posição é precária, precisamos de reforços. E agora eles fizeram o possível, mas não adiantava. A Deathcore, por mais sacrifício, por mais honrado e por mais fortes que são os seus soldados, eles não conseguiram dominar o portão inferior, porque os Iron Warriors sabiam que esse momento da armadilha era bom demais para deixar perder. Eles também alocaram alguns soldados lá embaixo para impedir qualquer avanço próximo do portão. E quando os Headhunters tinham finalmente conseguido meio que se posicionar contra uma parede e fazer um perímetro, de repente o chão começou a tremer, e de um enorme abrigo que se abriu, saiu uma Titan River do caos. E agora, mirando as armas pesadas da Titã para aquela posição dos super soldados. O super soldado é forte e tal, mas cara, é muito poder de fogo. Se eles tentassem ficar aglomerados em uma posição, simplesmente um tiro enorme de plasma derreteria 12 daqueles super soldados num ataque só. Enquanto isso, eles estavam cercados daquelas criaturas caóticas, mas tu acha que uma Titã do Caos tá dando qualquer importância para fogo amigo? E os soldados dos Headhunters derretiam naquele plasma concentrado, e além das titãs, que já não é problema suficiente para tu ter que lidar agora, também os Headhunters tinham que enfrentar os Iron Warriors, que não paravam de atirar neles de todas as direções, enquanto eles tentavam fazer qualquer coisa para achar uma cobertura, uma posição, para fazer um local de defesa melhor, enquanto a sua munição estava ficando perigosamente baixa de tantos heréticos que eles já tinham matado, mas os traidores já tinham destruído as suas drop pods, então eles não conseguiam restaurar a munição. Alguns irmãos lutavam de costa um com o outro, tentando se defender dos ataques das criaturas traidoras, quando de repente também começou a aparecer, além desses mutantes no mano a mano, os Berserkers de Khorne. Tu acha que os seguidores de Khorne iriam perder um derramamento de sangue de super soldados? Eles começaram a vir aqui em várias direções. Então, quando tu matava um ou dois daqueles mutantes horrendos, de repente um machado motosserra enorme vinha e decapitava a mão do super soldado, depois uma perna e depois a cabeça, enquanto esses Berserkers de Khorne soltavam sua fúria no meio dos Headhunters. E o número
deles foi baixando cada vez mais, e a expectativa que a Deathcore conseguisse quebrar o portão estava mais e mais distante, quando de repente os soldados da Deathcore, percebendo a situação e recebendo a ordem do Inquisitor, porque tem que passar por toda a cadeia de comando, ordenaram as reservas a atacar com tudo. Foi um ataque frontal direto. Os cavaleiros dos Death Riders fizeram o possível para tentar botar os explosivos naquela região do portão e detonar, mas cada avanço era recebido com tiro de artilharia pesada, tiro de bolter pesado, mísseis dos guerreiros de ferro, armas que eles não tinham nem identificado, bunkers subterrâneos. Era terrível, o avanço aqui foi muito custoso, quando de repente um tiro certeiro de um Shadow Sword, um tanque super pesado modificado, conseguiu concentrar e atacar o portão inferior, até o momento que o portão cedeu e abriu uma brecha. Eles tinham como entrar e apoiar os soldados lá em cima. Eles precisavam tomar. Esse nobre tanque que conseguiu destruir o portão, infelizmente foi logo em seguida destruído por armas antitanque pesada da muralha lateral, que ainda não tinha sido completamente conquistada. Então, infelizmente, os veículos pesados estavam sofrendo baixas tão grandes quanto a infantaria, mas era obrigado tu fazer qualquer coisa para salvar aqueles super soldados ilhados lá dentro. E esse ataque, por mais custoso que seja, se tu conseguir salvar os super soldados, vai valer a pena. Vai. Os soldados da Deathcore fizeram o possível. Muitos entraram até em duelos no mano a mano contra aqueles soldados dos Iron Warriors, mas por mais afiado que seja a tua baioneta, uma armadura de energia e um punho de energia são, olha, meio que equivalentes, são um pouquinho superior, alguns diriam, às armas do mano a mano que você tem disponível para a Guarda Imperial. Então, conforme os soldados da Deathcore eram eliminados a centenas, os soldados dos Headhunters lá em cima estavam desesperadamente lutando num mano a mano feroz, levando tiros de titãs, levando tiros de soldados em posições elevadas, morrendo às suas dezenas, que também não era legal, afinal são apenas 150 deles, não tem muito para morrer. Foi uma batalha árdua, mais e mais regimentos foram alocados aqui, a artilharia que possível, os Marauder Bombers foram mandados para cá, só recarrega e vai, muitos caíram também, porque eles precisavam de reparos, mas precisava atacar mais do que qualquer coisa. Tu tem que salvar aqueles super soldados lá em cima, mas os soldados da Deathcore, como uma onda batendo numa pedra, foram jogados para trás de novo. Por mais regimentos que tu tentasse atacar desesperadamente aqui, tu não conseguia passar aquele sólido obstáculo que os guerreiros de ferro criaram para eles nessa região dentre os dois portões. E lá em cima, os Berserkers de Khorne derramando aquele sangue, e o sangue lá embaixo sendo derramado atraiu a atenção dos demônios de Khorne, que começaram a aparecer e no mano a mano cortar como se fosse faca quente na manteiga a armadura de energia dos Headhunters. E como os Inquisitores, a maioria já tinha morrido, e se um sobreviveu, a expectativa de vida aqui dele também não ia ser muito boa, nessa batalha terrível, nessa posição em desvantagem e completamente cercado pelos inimigos que eles estavam, os demônios de Khorne fizeram a festa, exterminando os remanescentes dos Headhunters que estavam lá em cima, naquela região do arsenal da cidadela. Foi um verdadeiro massacre para os nossos heróis. Foi uma coisa muito
muito triste, mas infelizmente nenhum dos Headhunters mandados lá em cima sobreviveu. Só que os soldados da Death Corps ainda não sabem disso. Foi mandado um ataque de cavalaria, já que é o que nós tínhamos em reserva. A infantaria já estava completamente dizimada. Os Death Riders, os Cavaleiros da Morte com suas lanças explosivas, foram mandados para tentar fazer o seu melhor possível, e se eles conseguissem chegar no portão lá em cima, botar cargas explosivas para resgatar qualquer sobrevivente que ainda pudesse estar lá, porque eles perderam o contato e a comunicação com eles, os Death Riders foram ordenados a atacar e cobrir a retirada da infantaria, que agora estava completamente quebrada, e tentando resgatar os feridos naquele campo de batalha. E eles foram cavalgando por cima dos corpos dos seus companheiros, levando tiros de várias direções. Os cavalos caíam, o cavaleiro morto, os outros simplesmente pisoteavam em cima do corpo do seu amigo morto, e eles continuavam avançando, num ataque fútil e sem nenhuma vantagem. Infelizmente, eles também não conseguiram passar a impenetrável barreira que os guerreiros de ferro criaram para eles aqui, e um a um não, a centenas eles foram sendo mortos sobre tiros de bolters pesados, com uma concentração devastadora, uma precisão mortal dos inimigos dos super soldados do caos. E os Headhunters, nem todos eles morreram. Os que morreram tiveram sorte. Alguns foram capturados vivos, feridos, mas vivos. Esses aí vão ser dados para os santificados, aqueles que cultuam os demônios do caos, e eles vão receber uma nova alma, um hospedeiro, um parasita. Desculpa, eles vão ser o hospedeiro para um parasita do imaterial. Eles vão possuir eles com demônios e utilizar os seus corpos contra os seus antigos aliados. Eles vão virar Possessed Marines, que seria fuzileiros possuídos. Essas criaturas caóticas eram antes super soldados leais e foram forçadamente transformados para o caos por rituais maléficos daqueles antigos Wordbearers que agora estavam aqui sob o nome de os santificados. Então, se tu deu sorte, tu morreu pro tiro da Titã, que pelo menos foi uma morte instantânea. Se eles foram capturados, eu não quero nem imaginar os horrores e a tortura que vai ser feita para quebrar a força de vontade de um super soldado antes dele ser possuído por uma entidade caótica. Bem, triste fim para os 150 Headhunters que se sacrificaram para tentar conseguir dominar de uma vez o planeta de Vrax. Mais uma vez o planeta cobrou uma alta taxa daqueles que achavam que ia ser uma coisa fácil tu tomar os defensores e destruir as defesas de Vrax. E enquanto isso, se você está se perguntando, ok, os seguidores de Nurgle lutam lá fora, os Iron Warriors estavam aqui nessa posição do arsenal, os guerreiros de Khorne estão por aí onde o sangue é derramado, mas e a Alpha Legion, que começou tudo isso? Onde é que eles estão? Bem, para piorar a situação, houve alguns ataques a linhas mais recuadas e posições na retaguarda e locais onde a Death Corps estava achando que era uma zona mais inativa. Os soldados da Death Corps foram isolados e mortos um a um em várias posições atrás das linhas aliadas. Alguns super soldados inimigos apareceram do nada, mataram vários dos soldados que estavam guardando aquelas regiões, explodiram pontes, detonaram trilhos, destruíram equipamento e coisas assim, bunkers de comando, e desapareceram
do mesmo jeito que eles vieram. Eles estavam enfraquecendo as linhas na retaguarda. Mais uma vez, tu vai ter que aumentar o policiamento e a defesa nas linhas de trás para evitar as incursões da Hydra e os seus ataques surpresa, porque mais baixas aconteceram na retaguarda dos nossos heróis. Infelizmente, a Alpha Legion ainda estava operacional, fazendo aquilo que a Alpha Legion faz. Eu não queria dar muito spoiler, mas só para te saber também, eles estão pensando em meio que vazar, sair, se retirar disso aqui, porque querendo ou não, por mais dano que eles causem às forças imperiais, isso aqui é um sítio que eles consideram também já perdido. Não tem muito sentido eles perderem mais dos seus números aqui. Eles queriam se escafeder, fugir, sair, mas o resto do pessoal do Caos e a Deathcore não sabe disso. Eu tô comentando para você um segredo da Hydra. Provavelmente eu acabei de fazer você um alvo tanto da Inquisição quanto da Hydra. Boa sorte. Para quem não sabe, só uma coisa. A Alpha Legion, o símbolo deles é uma Hydra, porque eles dizem que quando tu corta uma cabeça, duas aparecem. Então tu não consegue eliminar eles por completo, e eles são os infiltradores. Eu até tenho que fazer um episódio deles para fazer mais sentido como eles atuam e como eles funcionam, mas em geral eles estão atacando aqui aonde dói, nas linhas de suprimento, e obrigando os soldados da Deathcore a alocar forças para defender zonas inativas do campo de batalha. E mais uma vez eu lamento informar que apesar de todo o sacrifício, de todo o esforço e de todos os recursos, a Deathcore falhou na sua missão. Eles não conseguiram dominar o portão completamente, não conseguiram controlar o arsenal, não conseguiram salvar os Headhunters e eles pagaram um preço de sangue altíssimo para isso. Em torno de 100 mil soldados foram mortos em ação e um número 3 vezes maior, 300 mil soldados nessa uma semana de batalha foram feridos em conflito, além de um número alto de tanques e peças de artilharia que tinham sido destruídas durante as contrabaterias dos inimigos e durante aquele avanço desesperado para salvar os Headhunters. É triste, um desperdício de sangue e bons soldados, e iria levar talvez alguns meses para recuperar isso aí. Se fosse no começo do sítio, na época em que ele era colocado como uma prioridade maior, era até esperado que essas baixas acontecessem em um ataque, mas agora que o sítio foi rebaixado para uma prioridade menor, essas baixas vão levar muito tempo para ser recolocadas. Lamentável, mas a espada do nosso Inquisitor está ficando menos afiada a cada ataque. Como ele vai lidar com esses malditos traidores que se recusam a morrer, que é a coisa mais honrada a fazer quando tu é um traidor do Império, é morrer e ficar quieto, mas infelizmente eles não querem fazer isso. No próximo episódio, meus amigos, Vrax, o episódio 22, vai ser vencer ou morrer. O próprio Hector Rex vai ter que tomar uma atitude com as próprias mãos. Vejo vocês lá, tudo de bom, e o Imperador protege.